Eu não sei onde você estava no dia 13 de junho de 2013, mas eu estava fazendo merda. Eu estava na Avenida Paulista, no meio de um monte de gente vestida de verde e amarelo, cantando o hino do Brasil. E eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Graças a Deus já faz tempo que isso aconteceu. E é engraçado a gente olhar, né, pra esse tipo de acontecimento quando a gente participou dele, porque a gente sabe, né, a gente percebe que foi um acontecimento pro país, o país inteiro viveu aquilo, ou seja, foi uma experiência absolutamente coletiva, mas que todos nós, individualmente, também temos a nossa pequena experienciazinha só nossa com aquilo. E, bem, é isso. Faz muito tempo já, mais de 10 anos. Faz tanto tempo que deu tempo de escrever um livro. Aliás, vários livros. Muita gente escreveu muito livro sobre isso. Mas a maioria desses livros se concentraram no que junho causou. Ou seja, o que veio depois de junho. Talvez justamente porque muita coisa veio depois de junho. Muita gente virou quem é hoje. Porque junho de 2013 foi daquele jeito, né? Junho foi justamente junho. Mas tem uma autora chamada Angela Alonso que fez uma coisa um pouco diferente. Ela tentou explicar junho do ponto de vista de desvendar como que a gente chegou lá. Não querendo desprezar tudo que veio depois, mas o que interessou majoritariamente para ela foi entender por que junho foi como foi. Quais foram as condições que permitiram que junho acontecesse como aconteceu. E para fazer isso, ela começa justamente explicando que o PT foi um partido que chegou no poder através da rua, através das mobilizações de rua, né? Através dos sindicatos, dos comícios, das marchas. Então, quando o PT chega ao poder, quando o PT finalmente vira governo, o Lula ele tenta levar a rua para dentro do Estado, para dentro do governo, né? Ele leva junto com ele esses líderes todos que estavam participando desses movimentos todos de rua e que ajudaram o PT a chegar lá. Então, por exemplo, se a gente comparar com o mandato do FHC, que antecedeu o do Lula, o Lula tinha 17 ministros que vinham de sindicatos e 28 ministros que vinham de movimentos sociais. O FHC ele tinha 14 de sindicatos e 2 de movimentos sociais, ou seja, é uma diferença grande. O PT então teve essa característica no início do primeiro mandato, que foi levar a rua para dentro do governo. E aí, isso gerou um problema por dois aspectos. O primeiro é que o próprio PT estava na rua e não estava mais. E o segundo é que o PT levou todo mundo que era bom de rua junto com ele. Então, isso criou um vácuo na rua, né? Isso deixou a rua vazia e isso não ia durar muito, né? Rapidamente ela ia ser ocupada. Bom, ela foi ocupada por quem? A princípio, a gente vai falar da direita. Como é que a direita ocupou a rua? A direita, ela tentou resgatar uma coisa que, na verdade, nunca tinha saído por completo, assim, do nosso cenário político, que era essa identidade patriota, essa identidade aí muito atrelada a símbolos nacionais, né? O verde e amarelo. Era uma referência ali às diretas já, o Fora Collor, muito inspirado também pelo Tea Party dos Estados Unidos, lá, né, com esse uso de símbolos nacionais, elementos religiosos. E, ao mesmo tempo, isso era mesclado ali com essa coisa conservadora, né, dos costumes e tal, e com um aspecto liberal no que diz respeito à economia. Liberal que é importante ter cuidado, porque o liberalismo dessa direita nossa aqui do Brasil, né, não é o liberalismo necessariamente do Adam Smith, não é necessariamente o liberalismo do Immanuel Kant, nada, não necessariamente, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas é um liberalismo um pouquinho mais limitado, que olha basicamente para o dever do Estado na economia como uma coisa mínima, ou seja, em matéria de economia, o mercado tem que se autorregular, algo do tipo, assim, isso não vai muito longe, tá? Esse liberalismo da direita brasileira. Isso não é a autora que diz, sou eu mesmo que estou fazendo essa ponderação. E aí vários grupos surgiram a partir disso, né, atrelados a essa direita. Então, por exemplo, o MBL vem pra rua, movimento contra a corrupção, nas ruas da Carla Zambelli, movimento contra médicos cubanos, Unidos contra a Corrupção, movimento de combate à corrupção eleitoral, enfim, um monte, muita gente e tal, e é uma galera assim, com esse aspecto mais sociedade civil, né, uma coisa que não era necessariamente atrelada aos partidos políticos, eram
grupos se reunindo por eles mesmos, né? Então, por exemplo, galera da OAB, enfim, uma coisa muito descolada do Estado. Essa era uma característica desse grupo aí da direita. E aí o que acontece? O que acontece é que governar é ruim. Governar não é legal. Governar não é simples. Governar não é uma coisa que você chama seus amigos pra fazer com você porque você curte. Não. Governar é ruim. Governar é uma merda. Governar é difícil pra porra. E pro PT não foi diferente. O PT sofreu muito, assim, por vários motivos. Mas o principal foi o mensalão, né? Aconteceu o mensalão, foi um escândalo lá e tal, né? Complicou muito pro governo e o governo começou a ter que fazer muitas concessões, começou a ter que ceder espaço para outros grupos que não eram necessariamente essa galera aliada deles ali da rua, né? Então, Centrão, partidos de direita, enfim, começou a ter que abrir esse espaço para se proteger, né? Para se blindar, para não sofrer um impeachment, para não ver o governo ir por água abaixo. E isso, claro, foi feito em detrimento de alguns líderes dessa esquerda que tinha chegado no PT, aliás, que tinha chegado ao poder junto com o PT, e que o PT tinha levado junto no começo do governo. Então teve que abrir mão ali, teve que jogar no mar, como a própria autora diz, certas lideranças que tinham vindo dos movimentos sociais da política de rua. E esse foi o início desse processo que foi formando grupos de esquerda que mais tarde iam fazer oposição a esse governo do PT. E aí, a gente tem dois grupos dentro desse grupo, que é a esquerda que faz oposição. A gente tem os neossocialistas e os autonomistas. Os neossocialistas, eles são a galera assim mais saudosista do socialismo mesmo e tal, né? O pessoal com influência muito forte do zapatismo mexicano, valorização ali do modo de vida comunitário, um foco especial em pequenos agricultores, povos indígenas, reforma agrária, né? Todas essas pautas bem da esquerda tradicional mesmo, né? E aí você tem ali PSOL, PSTU, MTST, MST, enfim, esses grupos todos aí. E no lado dos autonomistas, aí era a galera mais voltada para pautas identitárias. Então, por exemplo, aqui a gente tinha o movimento feminista, o movimento negro, o movimento estudantil. Era um pessoal que dominava muito o uso das mídias digitais, manifestações tinham performances lúdicas, dança, intervenções artísticas, pintura, enfim. Era um jeito diferente de se comportar. E aí a gente tinha nesse grupo Movimento Passe Livre, que foi justamente o movimento que puxou aqueles protestos mais massificados em 2013. Mídia Ninja, Marcha Mundial das Mulheres, Machismo Nosso de Cada Dia, Rede de Feministas Autônomas, Fanfarra do Mal, enfim, vários grupos. E outra coisa, você percebe que os autonomistas, quando eu falei dos autonomistas, quem que eu mencionei? PSOL, PSTU, MTST. Dois são partidos. Então você percebe que os neossocialistas, eles são muito mais simpáticos ao Estado, né? Eles acreditam muito mais num Estado forte. E essa galera autonomista, não necessariamente. Ele é um pessoal, aqui é um pessoal mais da sociedade civil, um pessoal que perdeu um pouco a fé no Estado, perdeu um pouco a fé na democracia representativa. É um pessoal que estava muito afim de ver a sociedade civil funcionando como uma força paralela ao Estado. Isso é um aspecto interessante também, por quê? Porque isso também é uma herança do liberalismo, né? Por isso que eu tomei aquele cuidado de falar que os patriotas eram liberais, porque esse liberalismo não vai muito longe, né? E isso aqui também é liberalismo, né? Todas essas pautas individuais, né? Esses direitos individuais, como liberdade religiosa, o Estado não interferir, por exemplo, em casamento de pessoas do mesmo sexo, tudo isso, todos esses temas de pautas mais individuais, isso tudo é uma herança do liberalismo e são coisas que são caras a um grupo que a gente está acostumado a chamar de esquerda. Então, por isso, é interessante tomar cuidado com essa coisa do liberalismo. Mas então, a gente tinha três grupos, né? Segundo essa autora. A gente tem, do lado da direita, os patriotas, lá, verde e amarelo, conservadores, etc. E a gente tem, do lado da esquerda, outros dois grupos, os autonomistas e os neossocialistas. E aí, esses três grupos, eles se organizaram ao longo do tempo para fazer oposição ao governo em torno, majoritariamente, de três pautas, ou seja, três zonas de conflito, e cada uma dessas zonas de conflito, na verdade, vai se dividir em várias subpautas, mas o que importa aqui é entender que são zonas em que ou o governo agiu bastante, ou a própria sociedade percebeu que existia uma ausência do Estado, ou, enfim,
foram zonas em que esses três grupos se organizaram muito para poder se opor ao governo, para poder reagir às ações do governo. E quais são essas zonas de conflito? Redistribuição, violência e moralidade. Essa última moralidade, ela se divide em duas. Moralidade pública, por exemplo, a corrupção, e a moralidade privada, por exemplo, aborto, legalização das drogas. Mas são essas três pautas. Então, por exemplo, na parte ali de redistribuição, Bolsa Família, reforma agrária, ampliação do acesso à educação superior, etc. Violência, segurança pública, por exemplo, redução da maioridade penal. Outro tema, crimes da ditadura militar. Na época da Dilma, ela abriu lá a Comissão da Verdade, né, sobre os crimes da ditadura. Isso também gerou muito rebuliço. Acesso a armas, enfim, esses são exemplos de violência. Moralidade, corrupção, já tinha comentado, aborto e legalização das drogas. Então, esses são só exemplos, ok? Teve outros temas em torno dessas três zonas de conflito. O que importa que a gente entender é que essas três zonas de conflito meio que pautaram toda a organização desses três grupos nesse processo de oposição ao governo. Ou seja, autonomistas, neossocialistas e patriotas, todos eles se organizavam, e aí, cada um do seu jeito, para fazer oposição ao governo do PT nessas três principais frentes. Então vamos supor, o governo anunciou que vai implementar Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Os patriotas vão lá, se organizam, protestam para dizer, não, isso aí é esmola, isso não é papel do Estado, tem que ensinar a pescar e tal. Neossocialistas, nesse mesmo assunto, vão dizer, não, isso aí é superficial. Isso aí não tá mexendo na estrutura, isso não resolve nada. Cadê a reforma agrária? Vamos supor agora no campo da moralidade. O Ministério da Saúde anuncia que vai permitir aborto em caso de estupro. Aí, patriotas vão lá e organizam a primeira Marcha Nacional da Cidadania pela Vida, por exemplo. Explode o mensalão no noticiário. Aí os grupos de esquerda não governistas vão lá, PSTU, PSOL, com lutas, convocam a manifestação contra a corrupção para Brasília, reúne 12 mil pessoas. Aí o PSDB chama também. Aí reúne uma galera do caralho. Enfim, deu para entender? Essas três zonas de conflito, essas três áreas, temas, pautaram, fizeram com que esses grupos se organizassem em torno dessas pautas para fazer oposição ao governo. E isso tudo é um caldeirão fervendo. Porque a gente está falando do primeiro governo Lula em 2003, começando em 2003. Quando que aconteceu, quando que estourou lá, junho? 2013, 10 anos depois. Imagina 10 anos isso tudo rolando ali, ó, nos bastidores. Ninguém tava vendo isso não era notícia, não. Ninguém tinha percebido isso. A gente percebeu agora, através desse texto dela, por quê? Porque ela reuniu os dados, porque ela foi atrás da informação, mas isso ninguém tava notícia, ninguém tava percebendo isso. Isso aqui era uma coisa rolando, era uma panela de pressão que ninguém tava ouvindo que ia explodir, entendeu? Tem um trecho que a autora sintetiza isso perfeitamente. Ela diz assim: o reino, antes lulista, a rua, foi sendo assoreado pelos dois lados, enquanto zonas de conflito em torno de dissensos morais fundos na sociedade brasileira subiam à superfície, puxadas por reformas efetivadas que alteraram a balança de poder entre grupos sociais e mesmo pelas malogradas que ameaçaram fazê-lo. Quando encerrou o segundo mandato, Lula transmitiu à sua sucessora um caldeirão fervente. Logo transbordaria. Então a próxima vez que alguém virar pra você e falar que 2013 só rolou porque a Dilma era burra, era incompetente, você vira pra ele e fala, não foi por isso aí não. Não foi por isso aí não. Foi por essas coisas aqui, ó. Foi por essas coisas aqui.